Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o comentarista político Guilherme Ibrahim conversa com um especialista que traz uma atualização da lei do impeachment, que foi elaborada no ano de 1950. Eu converso agora com o Lucas Paulino, advogado, doutor em Direito Constitucional pela UFMG, para nos ajudar a esclarecer exatamente a renovação ou atualização, como tem sido tratada no Congresso Nacional, a lei do impeachment. Olá, Lucas, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Guilherme. Estou às ordens aí para esclarecer as dúvidas principais sobre essa atualização da lei do impeachment. Essa é uma necessidade desde que o Brasil voltou a ser uma democracia, porque a lei antiga era de 1950. Ela foi elaborada ainda sob a vigência da Constituição de 46, naquele curto período democrático que tivemos ali entre o Estado Novo e a ditadura militar, né? Então, ela foi elaborada em 1950, né? Mas quando o Brasil retorna à democracia com a Constituição de 88, ela já fica desatualizada com algum dos parâmetros estabelecidos por aquela Assembleia Constituinte. Né? Tanto que no impeachment do Collor, né, o Supremo Tribunal já teve que atuar para estabelecer um procedimento em conformidade com a Constituição de 88, e no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, da mesma forma, o Supremo teve que enfrentar uma série de controvérsias também e estabelecer um rito procedimental interpretando a lei de 1950 em conformidade com a Constituição de 88. Bom, vamos trazer esses e outros aspectos, mas eu queria começar por isso que você disse a respeito da necessidade. Essa necessidade de uma atualização da lei do impeachment, que foi trazida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e trazida por meio de uma comissão, ou melhor, para ser feita por meio de uma comissão, sempre na política brasileira a gente vai suscitar a dúvida de quanto é casuístico fazer mudanças dessa ordem ou quanto elas são necessárias. O fato de estarmos num ano eleitoral traz algum prejuízo na sua avaliação para iniciarmos essa discussão sobre a atualização da lei do impeachment por agora, Lucas? Guilherme, geralmente tem aquela velha fama que ano eleitoral o Congresso não é tão produtivo como em anos não eleitorais. Isso é um fato. Mas, por outro lado, essa discussão tem que começar em algum momento. Talvez não vai ser aprovado esse ano, né? Ainda mais porque foi designada uma comissão de juristas, né, que não tem nem legitimidade democrática, então provavelmente eles vão elaborar um anteprojeto, vai colocar em discussão na opinião pública especializada, depois na sociedade, aí sim vai começar a tramitar um projeto nessas casas legislativas. Isso demora tempo. Então, às vezes, esse ano só vai ser o início dessas conversas, mas esse projeto vai ser aprovado só daqui a alguns anos. A gente tem históricos de proposições legislativas que tramitam anos ou até mesmo décadas no Congresso Nacional, como for aí o Código de Processo Civil, o Código Civil, né? Então, eu imagino que essa lei do impeachment também vai demandar algum tempo de discussão. Então, eu particularmente não vejo problema de começar as discussões agora, embora a gente saiba que esse ano eleitoral realmente... eu sou um pouco cético de que tudo vai ser aprovado agora. Bom, primeiro, para a gente tratar sobre lei do impeachment, eu queria que a gente fizesse en passant uma explicação para o nosso ouvinte sobre de quem ou a quem ela se refere exatamente. Claro que, notoriamente, a gente ficou marcado pelos impeachments do ex-presidente Collor e da ex-presidente Dilma, mas ela também foi trazida em algum momento para impeachment de ministros do STF em algumas discussões bastante desarrazoadas no Congresso Nacional. Ela serve para todas as instâncias de poder? Estamos falando do Legislativo, estamos falando do Executivo e do Judiciário, ou ela se restringe para alguns desses poderes, Lucas? Essa lei, a Lei 1079 de 1950, que é a chamada de Lei do Impeachment, ela regula os crimes de responsabilidade e o procedimento relacionado às autoridades, como, sobretudo, né, o presidente, que você já muito bem destacou, mas também governo estadual, governador estadual, né? Então a gente teve os procedimentos aí recentes referentes ao governador do Rio de Janeiro e ao governador de Santa Catarina, né, nesses últimos anos, né? O próprio Pimentel chegou a enfrentar uma ameaça de denúncia ali no final do governo dele, com base também nessa lei. Então, além do presidente, governador, ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, né? Agora, os senadores da CPI, inclusive, consideraram
protocolar um pedido de impeachment, tendo em vista aí a decídia do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em dar prosseguimento às investigações reveladas pela CPI da pandemia, né? Então, são basicamente essas autoridades que a Constituição prevê a questão do impeachment. E aqui, Guilherme, eu também destaco que existe uma lei específica de crimes de responsabilidade para prefeitos, que é diferente da Lei 1079 de 50, né? Então, você também tem uma regulamentação específica para prefeitos que é separada dessa outra, né? Mas, geralmente, autoridades do Poder Executivo e também do Judiciário são responsabilizadas via impeachment, que o parlamento usualmente julga, né? Agora, do próprio parlamento, aí é outro tipo de procedimento disciplinar, que são os comitês de ética, né? Que a gente viu aí o Eduardo Cunha, Roberto Jefferson, Dirceu, entre outros parlamentares que já enfrentaram esse tipo de processo disciplinar interno. Então, no caso de violação, infração política e constitucional, eles enfrentam esse procedimento interno, que é diferente do impeachment. Tudo isso, para ser colocado de uma boa maneira numa atualização dessa legislação, precisa ser atualizado conjuntamente, ou seja, a discussão a respeito do que se faz para prefeitos, para os governadores, para presidente da República, para juízes de Suprema Corte, todo esse arcabouço eleitoral precisa ser discutido e aprimorado de uma vez só, Lucas? Ou é possível fazer espécies de blocos, ou começar por onde? Na verdade, Guilherme, é importante que, sobretudo, os crimes relacionados, né, os crimes e os procedimentos relacionados previstos na Lei 1079 de 50, que é a lei do impeachment, seria ideal que todos fossem revistos juntos, que tem muita coisa desatualizada ali, né? Então, os procedimentos e crimes relacionados a presidente, governador, ministro supremo e procurador-geral da República, seria bom a atualização, embora seja mais necessário uma revisão mais urgente relacionada a presidentes e governadores. Em relação a prefeitos, também a lei deles é da época da ditadura, inclusive, é um decreto de 1967, salvo engano. Então, já teve alguma atualização recente junto com a lei de responsabilidade fiscal, a lei de crimes fiscais, né, nos anos 2000, né, naquele contexto ali de reforma do Estado, né, preocupação com a responsabilidade fiscal, mas também vai ser necessário uma hora revisão, né? Mas essa daí não precisa necessariamente ser feita conjuntamente com a dessas outras autoridades que estão previstas na Lei 1079 de 50, que a comissão de juristas foi instaurada para atualizar, revisar. Bom, eu ouvi das palavras de alguns dos integrantes, aliás, de integrantes do Congresso Nacional, para ser mais preciso, de que a necessidade de atualização da lei do impeachment se dá porque a lei atual é uma fonte de instabilidade. O que a gente deve entender como fonte de instabilidade? É permanentemente um governante estar sob o risco de impeachment? É ele ter de adotar práticas pouco republicanas ou nada republicanas para se livrar do impeachment? Não é saudável que o Poder Executivo esteja sempre à mira do impeachment, Lucas? A Lei 1079 de 50, ela tem um rol muito amplo, uma lista, né? Rol é um termo mais jurídico, uma lista muito ampla de crimes, e crimes muito abertos, né? Por exemplo, tem um crime que é proceder de modo incompatível com decoro, né? E por proceder de modo incompatível com decoro, a gente pode interpretar várias condutas diversas, né? Desde condutas mais simples até condutas gravíssimas. Né? Então, existe um crime de responsabilidade que é atentar contra a lei federal, né? Mas lei federal vamos dizer assim, né? Você tem aí milhares de leis federais. Então, você tem desde condutas muito leves, por exemplo, se você comete uma infração de trânsito, de certa maneira,
você está violando lei federal. Então, assim, mas isso não justificaria o impeachment, que o impeachment ele foi criado, desenvolvido para punir o presidente que abusa do poder em larga escala, comete condutas graves que ameaçam a democracia, a Constituição e a República, né? Então, é importante rever tanto essa lista de crimes de responsabilidade para prever crimes mais específicos relacionados a condutas graves, né, que ameaçam mesmo a democracia, o Estado de Direito, a Constituição, né, de um lado, e também do ponto de vista do procedimento do impeachment. Que o procedimento do impeachment, além de estar desatualizado conforme a Constituição, o Supremo muitas vezes cria procedimentos de forma heterodoxa para tentar preencher essas lacunas da lei do impeachment, né? Então tem essa insegurança jurídica, um certo vácuo aí que os presidentes da Câmara tentam impor suas regras, como o Eduardo Cunha tentou impor no impeachment da Dilma, e depois o Supremo tem que tentar segurar, frear um pouco, né? Mas também tem uma série de entraves. Atualmente, por exemplo, o presidente da Câmara interpreta que ele não é obrigado nem a rejeitar uma denúncia, né? Ele simplesmente engaveta as denúncias e nem aprecia. E isso é um absurdo se a gente for pensar numa lógica processual. Porque se o presidente da Câmara rejeitasse, pelo menos, a pessoa que protocolou a denúncia poderia recorrer ao plenário. Hoje, o presidente da Câmara, ele simplesmente senta em cima e engaveta as denúncias, né? Então, existem uma série de deficiências na atual legislação do impeachment que já foram identificadas, tanto por pesquisadores de direito constitucional e da ciência política, como também pelos próprios políticos, né? Os próprios políticos sabem desses problemas, dessas deficiências, né? Então é importante que a gente enfrente todos esses problemas para ter uma legislação mais atualizada e adequada aos desafios da democracia contemporânea, né? Sobretudo esses desafios relacionados ao populismo autoritário, presidentes que tentam corroer e sabotar a democracia por dentro, né? Então a gente precisa ter uma atualização dessas condutas novas que ameaçam as democracias. A mudança, Lucas, no seu entender, tem mais a ver com a supressão de partes ou de artigos ou de conceitos que estão na lei atual, ou de fato ela necessita de uma adição de movimentos novos relacionados a práticas políticas que a gente desconhecia e que hoje são adotadas, a novas formas de representação, inclusive, para usar uma expressão aí da ciência política, de mais accountability, por exemplo, para o Poder Executivo em relação ao eleitorado. Qual é a sua perspectiva quando olha para o que devemos fazer nessa atualização? Eu acho que são os dois caminhos, Guilherme. Eu acho que, de um lado, a gente tem que rever mesmo algumas condutas que são criminalizadas, né? Porque, por exemplo, relacionados aos crimes orçamentários, né? Muitas vezes a gente vê presidentes, governadores que tentam fazer arremedos para conseguir cumprir a lei de responsabilidade fiscal, que são chamados aí das pedaladas, ou enfim, contornos que não necessariamente são condutas gravíssimas, né? Muitas vezes eles estão ali tentando fechar o ano, né? Então, assim, por exemplo, tem um crime de responsabilidade que é atentar contra a lei orçamentária, né? E isso envolveria uma série de condutas, desde condutas leves até condutas gravíssimas, né? Então a gente tem sim que suprimir ou, vamos dizer assim, melhorar a redação de alguns crimes para especificar mesmo quais condutas se quer punir, né? Porque hoje você tem esse tipo de crime que são condutas muito amplas, abrangentes e cabe qualquer coisa, né? Por isso que fica esse eterno debate se pessoas acham que impeachment são golpes ou são legítimos, porque de fato a lei do impeachment ela é muito aberta, né? Então permite uma série de interpretações, né? E de um lado tem que melhorar essa técnica legislativa da lei mesmo, suprimindo algumas condutas ou melhorando a redação de alguns tipos, né, criminais lá que estão previstos na lei, e de outro também é necessário uma atualização para prever novas condutas que na época, em 1950, ainda não se concebia. Porque na época, por exemplo, as democracias acabavam com golpes de Estado, né? Hoje, né, tem uma nova literatura vasta aí dos últimos 10 anos que se identifica que as democracias muitas vezes elas vão se corroendo incrementalmente, gradualmente, paulatinamente, né? E tem uma série de condutas presidenciais que ameaçam as democracias, né, como a difusão, né, um tema contemporâneo, né, a difusão de fake news. Pode um presidente ter um gabinete do ódio que dissemina mentiras, desinformação, argumentos anticientíficos que são
comprovados unanimemente, né? Então, assim, tem uma série de condutas que a gente tem que discutir se vale a pena criminalizar ou não, né? Às vezes também a sociedade pode chegar, não, né? Às vezes disseminar fake news não necessariamente merece um impeachment, mas às vezes poderia merecer uma resolução de censura, enfim, né? Então, assim, condutas que intimidam a democracia, por exemplo, um presidente fazer parte de manifestações antidemocráticas, né? Então, assim, tudo isso tem que ser discutido, debatido, porque mundo afora, né, democracias estão enfrentando dificuldades, desafios, né, com presidentes populistas autoritários que ameaçam esses regimes por dentro. Então, vai ser necessário, sim, repensar até mesmo a adição de crimes dessas condutas que a Lei 1079 de 50 ou não prevê expressamente, né, ou prevê de forma muito genérica, né? Então, a gente tem que rediscutir, às vezes atualizar, inclusive adicionar novas condutas, criminalizando condutas que não estão adequadas com o comportamento que a gente espera de um presidente da República. Lucas, eu vou expandir apenas um pouco aqui essa próxima pergunta para a gente tratar de uma questão que resvala evidentemente na lei do impeachment, mas tem a ver com a governabilidade. A gente discute há algum tempo a perspectiva de que cai-se para o impeachment quando não se tem governabilidade. A gente ouviu um ministro do Supremo Tribunal Federal recentemente, o ministro Luiz Roberto Barroso, dizer claramente que o caso da ex-presidente Dilma Rousseff havia um componente de falta de apoio popular, de apoio de uma base dentro do Congresso Nacional que a sustentasse, e aí combinado com ali a pedalada fiscal, e isso levou ao impeachment. O quanto a gente está usando a lei do impeachment para fazer uma discussão ou isolar a discussão sobre governabilidade, ou o quanto de fato o impeachment é central para se estruturar a governabilidade e por isso nós precisamos exatamente fazer essa atualização? Essa é uma excelente pergunta, Guilherme. Eu tive a oportunidade de estudar na minha tese tanto a teoria constitucional como também a ciência política, né? Tanto a teoria como a prática do impeachment, em democracias comparadas. Né, a teoria defende que o impeachment deve ser realizado só quando o presidente comete abusos de poder graves, né, que são criminalizados geralmente nessas leis. Mas a ciência política tem identificado que o padrão realista do impeachment, né, tem sido... Um impeachment geralmente ocorre quando um presidente se torna indesejável politicamente para o poder legislativo, né, ou seja, quando ele perde a governabilidade, conforme o ministro Luiz Roberto Barroso falou. Só que isso é um fato da realidade política, não necessariamente deveria ser assim. A Constituição não necessariamente prescreve que o impeachment seja dessa forma, mas é assim que muitas vezes ele é na prática da realidade cínica da política, né? Então o presidente ali está enfrentando uma crise econômica, manifestações de rua, né, e uma hostilidade, uma beligerância do poder legislativo, e ele perde ali um apoio político mínimo, né, que é o quórum mínimo ali para ele evitar o impeachment, que a ciência política chama de escudo legislativo, né, que é esse suporte mínimo ali, no caso do Brasil, de 1/3 dos parlamentares para não sofrer o impeachment. Então, essa é a condição fática para o impeachment acontecer. E muitas vezes, nesses contextos de crise política, crise de governabilidade, se arruma um pretexto jurídico, né, dentro do rol ampliado e aberto da lista de crimes de responsabilidade, pinça ali uma conduta, né, muitas vezes forçando a barra na interpretação, para um presidente ser destituído, né? Então, sim, esse tipo de discussão, elas são correlacionadas, sem dúvidas, né? Só que essa questão, muitas vezes, a própria regulamentação da lei do impeachment não vai resolver, porque nesse tipo de situação de crise política, né, eles arrumam desculpa jurídica, né, para destituir o presidente, ou muitas vezes no Brasil, como a história do Brasil é repleta, né, vão para o uso da força, para o golpe mesmo, né? Então a gente tem que pensar em condições políticas mesmo para melhorar a governabilidade, que eu acho que a lei do impeachment não ajuda tanto. Ela pode ajudar a diminuir alguns incentivos, né, mas eu defendo, na minha tese, inclusive, a mudança de desenhos institucionais. Por exemplo, tirar o vice da sucessão para evitar conspirações entre o vice e o Congresso, né? Ter uma nova eleição do impeachment para incluir o povo nessa equação, né? Então, assim, você pode pensar arranjos institucionais que desincentivariam esse tipo de conspiração para destituir indevidamente um presidente. Mas a questão da governabilidade também depende
da própria configuração partidária do Congresso. Né? Então a gente sabe que a gente tem um Congresso hiperfragmentado, né? E que o presidente, muitas vezes, para conseguir governar, ele tem que compartilhar poder com alguns partidos, né? Que é o chamado presidencialismo de coalizão. Né? Faz sentido a gente ter incentivos para criar esse Congresso fragmentado? Por que não caminhar no caminho inverso? Né? Você reduziu o número de partidos, que até teve algumas mudanças institucionais recentes que caminham para esse sentido, né? Como o fim das coligações nas eleições proporcionais, a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira, que visa reduzir o número de partidos, e reduzindo o número de partidos, você, vamos dizer assim, favorece um ambiente para uma melhor governabilidade. Então, são uma série de medidas que vão além, né, da lei do impeachment. Mas, é claro, a lei do impeachment pode ajudar em criar alguns desincentivos ou incentivos, mas ela também não é a panaceia para resolver essa questão da governabilidade do presidente. Posso entender também, Lucas, por essa sua última resposta e pelo começo da nossa conversa, que 180 dias, como está previsto pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, será um tempo bastante curto, especialmente em ano eleitoral, para discutir um tema que se desdobra e se enraiza muito dentro da política brasileira, não? Sem dúvida, Guilherme. Mas assim, os juristas, eles vão elaborar um anteprojeto, né? Então eu imagino que depois que eles elaborarem, aí esse anteprojeto, sem dúvidas, vai ser sujeito à crítica da opinião pública e do próprio Congresso. Então, e ainda teve um atrito, né, entre o Pacheco e o próprio Lira, que o Lira ficou insatisfeito com a criação dessa comissão. Né? Então eu imagino que vai ter muita água para rolar ainda e com certeza essa discussão não vai terminar nesses 180 dias. Eu conversei com Lucas Paulino, advogado, doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, e como você, ouvinte aqui da Super, pode perceber, alguém que vai nos ajudar muito nos próximos, sabe-se lá, meses ou anos, a entender como ficará essa mudança, se é que ela vai para frente na atualização da lei do impeachment. Lucas, obrigado por tê-lo conosco aqui na Super, até uma próxima oportunidade. Obrigado você, Guilherme. Agradeço aí a possibilidade de participação e tuas ordens aí da rádio.